Quer saber como eu faço esse suporte bem fofo com as massas da InQway? Então vem cá! Eu comecei pegando um pedaço de massa natural e tingindo com uma parte de chocolate e duas de amarelo ouro. São pigmentos em pó. Daí eu diluí bem, sovando a massa, para que toda ela ficasse com essa cor uniforme. Tingi 280 gramas de massa branca com um pedaço dessa base, dessa cor mais escura, e ficou assim no tom de ocre. Usei um cofrinho plástico como base desse suporte, apenas descartei a tampa. Passei cola branca, peguei 70 gramas de massa, fiz com ela um rolinho e fui colocando ali em volta do meu suporte. Vou alisando bem para não ficar nenhuma emenda e texturizando bastante também com essa escovinha. Com uma esteca agulha, eu fiz essa marcação bem no meio do donut, para que ele ficasse com essa característica dele. Para dar aquele tom de assado, eu usei giz pastel amarelo, laranja em toda a volta do donut, e o marrom eu usei apenas em alguns pontos, para dar aquele tom de mais assadinho. Ele ficou assim depois que eu terminei. Deixei ele secar até o dia seguinte, essa primeira base, antes de colocar a cobertura. Aí eu peguei massa branca, tingi com um pouquinho só de verde para ficar nesse tom Candy Color. Abri nessa espessura de mais ou menos 2 milímetros para poder fazer a cauda. Usei o próprio suporte para fazer esse corte. Assim ele vai encaixar certinho no copo. E ficou assim depois que eu fiz o corte. Com uma agulha de costura grossa, eu fui desenhando toda a cauda e cortando com a largura ali de mais ou menos um dedo. Agora eu faço a parte do acabamento para não ficar com esse corte grosseiro. Eu vou apertando todas as bordas para que fique bem arredondada e ainda vou alisando com os dedos cada voltinha dessa cauda. Para colar a cauda no donut, eu uso cola branca mesmo. Vou passando em todas as bordinhas e depois encaixo no copo. Por isso que eu uso o próprio copo para fazer o corte. Assim ele encaixa perfeitamente. Ali eu vou apertando com os dedos para garantir que ele vai colar bem e depois faço esse acabamento com o pincel modelador. Nessa parte eu umedeci meus dedos com água e vou alisando para não ficar nenhuma marca da agulha e ficar com acabamento bonito. Ali eu passo cola branca para vir colocando a outra camada de donut. E assim eu vou fazer como eu fiz na primeira camada. Vou colocando, texturizando, fazendo a marcação do meio, para que ele vá ficando igual ao primeiro. Nessa hora, eu já tinha colocado a cauda lilás e mais uma camada de donut. Agora eu vou colocar uma cauda no tom de azul, também no Candy Color, e vou colocar por cima desse donut e vai vir o último donut por cima dele. Eu vou finalizar com a cor rosa, vou abrir com uma régua de 3 milímetros e cortar com o cortador número 4. Deixo essa beiradinha para colocar por dentro para fazer o acabamento do copo. Na hora de confeitar, vai do gosto de cada um. Eu preferi usar esses granulados coloridos em tons de Candy Color. E ficou assim o nosso suporte fofo, com a capacidade para 8 colheres de chá. Gostou do resultado? Me conta aqui embaixo para eu saber.